Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. Meu entrevistado durante a semana, João Adib, presidente da CIMED. João, eu queria trazer um tema bastante importante, que é a carga tributária imposta ao setor de medicamentos no Brasil. Hoje o Brasil oferta a maior carga tributária imposta do mundo, da ordem de 33%. João, como o setor percebe tamanha carga tributária e como o setor trabalha para conseguir gerar eficiência e compensar essa carga tributária com trabalho, com produtividade, conseguindo ser competitivo? Então vamos lá. Hoje, como você falou, é um setor onde ele tem uma carga tributária altíssima, onde, por incrível que pareça, acho que só tem 2 setores no Brasil que eles têm o controle de preço pelo governo. O que quer dizer isso? Hoje, para a gente poder ter um aumento de preço do governo, a gente estipula um período de 1 ano, e dentro desse 1 ano, que normalmente esse aumento é dado entre finalzinho de março e comecinho de abril, você pode replicar dentro da taxa da economia. Como o Brasil ele não é autossuficiente hoje em capacidade de compra de matéria-prima, ele não produz nada, praticamente 100% do insumo da indústria farmacêutica brasileira ele é importado. Então, a gente corre o risco cambial do negócio. Então, em cenários políticos conturbados, o mercado aproveita a situação, o impacto é muito grande dentro do nosso negócio, e com isso as empresas elas têm que se adaptar a essa situação. O que normalmente a gente tenta fazer? A gente tenta ganhar capacidade, otimizando, você está entendendo, capacidades produtivas, força de vendas, verticalização, que esse é o nosso grande negócio. Entendeu? A gente muda o mindset do nosso negócio por causa das variações cambiais. Esse é o grande segredo do negócio. Perfeito, eficiência, algo que o brasileiro tem já no seu dia a dia, na sua rotina, quase na sua essência, né, João? Principalmente quando a gente fala de genéricos, nós estamos falando de commodities. Você está entendendo? Porque a partir do momento que a gente fala que a gente vende um produto genérico, genérico é genérico, todos são iguais. Perfeito. E aonde você vai ganhar eficiência? Na capacidade produtiva, investindo em plantas e novas tecnologias. Então, por exemplo, nosso grupo deu início a um projeto que chama Projeto Mais, onde estão sendo investidos mais de 200 milhões numa das fábricas mais modernas da América do Sul hoje, em capacidade produtiva. Uma fábrica que vai ser praticamente 4.0. Então, quer dizer, vai ser a primeira planta no Brasil, 4.0, a ser inaugurada, Sérgio, no final de 2020. Fica a torcida do Giro Business para que, de fato, ela ajude o setor, promova a acessibilidade e também faça com que as outras indústrias do setor farmacêutico a tenham como referência e se tornem mais eficientes. João, só para uma referência aqui para o assinante do canal, como dito, no Brasil, da ordem de 33% a carga tributária imposta, a média no mundo é de 6%. E um dado não pouco importante, a carga tributária imposta, só a título de comparação, a medicamentos animais é de 13%. É um absurdo. É um absurdo. Não é um absurdo. Existe uma associação brigando pelo setor, João? Corpo a corpo, o governo, por exemplo? Esse é um movimento que eu principalmente por ser um empresário, onde eu acho que a gente tem que unir as pontas, Sérgio, vem encabeçando muito, porque eu acho que a gente tem que falar, quando a gente for falar com o governo, como um setor, e não como indústria fala de um jeito, varejo fala de outro, distribuição fala de outro. Então, a gente está tentando unir esse setor para a gente falar para o único unidade o que é, diminuir a carga tributária para a gente poder repassar isso para a população brasileira. Repassando, a gente passa a ter mais margem, a população passa a ter mais condição de comprar o produto e o negócio melhora. Então, acho que o foco do empresário hoje, do nosso setor, é justamente se unir dentro dessa cadeia. Analisando a cadeia, a grosso modo, se percebe os fabricantes, distribuidores e o varejo. Como encontra-se a maturidade desse processo, dessa união, na busca, por exemplo, da reversão da carga tributária? Esse é o grande X da questão. Por quê? Fora a carga tributária, você tem as cargas estaduais. Entendeu? Então, existe uma guerra imposta há anos pelos atuais governos, onde você briga muito sobre as STs, que seriam as substâncias tributárias de cada estado. E cada um tem uma política. E quando a gente fala de uma empresa, a gente não fala de uma empresa regional, a gente fala de uma empresa nacional. Perfeito, perfeito. Esse novo governo ele vem tentando, dentro dessa capacidade de falar, né, política... João? São vários Brasis, num único Brasil. A gente usa muita coisa, a gente fala que é um Brasil de 10 Brasis. É isso aí. Você está entendendo? É isso e aí. Até a nível de temperaturas, de clima, como a nível de imposto, realmente trabalhar no Brasil
não é, você está entendendo, para poucos. Está aí o exemplo de um empresário resiliente, que investe, acredita, e eu faço questão, João, que você use o Giro Business como meio para falar com o setor público, alertá-lo de que não existe hoje uma condição competitiva e sim uma condição hostil para a acessibilidade de medicamento à população. Simples assim. Você fala muito de prevenção. Como é que a gente vai trabalhar a prevenção se a população não tem acesso ao medicamento? Então, João, fique à vontade, volte sempre. E aqui é um espaço dedicado para que a gente consiga, de fato, levar informações positivas ao assinante do canal. Uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, Sérgio. Fica o meu convite aqui, quando a gente for inaugurar essa fábrica, eu faço questão que o Giro Business vai conhecer essa última tecnologia de indústria farmacêutica. Conte com isso e com os nossos assinantes, que acompanham as colunas Giro Business toda semana. Colunas que em breve voltam com muito mais.